Começaremos pela atividade 1. Escreva uma equação para cada uma das situações apresentadas abaixo e duas possíveis soluções em cada caso. Item A. Um número mais o dobro de outro é 12. Quais são esses números? Para resolvermos este problema, nós vamos chamar esses números de x e y. Então, nós teremos que a soma é 12, ou seja, x mais y é igual a 12. São possíveis soluções: x igual a 6 e y igual a 6. X igual a 7 e y igual a 7. Observe que a soma é igual a 12. X igual a menos 8 e y igual a 20. Vocês podem conferir substituindo na equação assim. Item B. Uma mãe reparte entre seus dois filhos o valor de R$ 5.000. Quanto ela dá para cada um de seus filhos? Então, chamando novamente esses valores de x e y, os valores que vão receber cada um dos filhos, então juntos eles irão receber x mais y igual a R$ 5.000. Se eu quero saber o valor de x, eu passo y para o outro lado, mudando de sinal. Então, um dos filhos irá receber um valor x igual a 5.000 menos o valor y. O outro vai receber, passando o x para o outro lado em vez do y, um valor igual a 5.000 menos x. Por exemplo, vamos supor que um deles receba R$ 2.000, seria o valor x. O outro vai receber um valor y igual a 5.000 menos x, ou seja, 5.000 menos 2.000, que é igual a R$ 3.000. Nós temos aqui algumas soluções: x igual a 1.000, y igual a 4.000, x igual a R$ 1.675, y igual a R$ 3.325, x igual a R$ 2.500 e y igual a R$ 2.500. São infinitas soluções. Item C. Dois ângulos são suplementares. Quanto mede cada ângulo? Ângulos suplementares são aqueles cuja soma é igual a 180 graus. Vamos supor que alfa e beta sejam esses ângulos suplementares. Então, nós teremos que alfa mais beta é igual a 180 graus. Se quisermos saber o valor de alfa, isolamos o alfa passando o beta para o outro lado. Então, alfa será 180 graus menos o valor de beta. Se quisermos saber o valor de beta, isolamos o beta passando o alfa para o outro lado e teremos que beta é igual a 180 graus menos alfa. Por exemplo, se beta é igual a 60 graus, então o valor de alfa será 180 graus menos o valor de beta, ou seja, 120 graus. Observe que 60 graus mais 120 graus é igual a 180 graus. Por outro lado, se alfa é igual a 75 graus, então beta será 180 menos o valor de alfa, ou seja, 180 graus menos 75 graus, que é igual a 105 graus. Observe que 75 com mais 105 é igual a 180 graus. Nós temos infinitas soluções. Por exemplo, alfa igual a 10 graus e beta igual a 170 graus, alfa igual a 100 graus e beta igual a 80 graus e assim por diante. Atividade 2. Em um estacionamento há motos e carros. No total podemos contar 78 rodas. Bom, vamos tentar montar uma equação para esta situação. Sejam C o número de carros e M o número de motos. Como sabemos que um carro possui 4 rodas e uma moto possui 2 rodas, nós teremos a seguinte equação: 4C mais 2M é igual a 78. Item A. É possível que haja 20 carros? Por quê? Nós substituiremos C igual a 20 na equação acima e nós teremos que 4 vezes 20 mais 2 vezes M é igual a 78. 80 mais 2 vezes M é igual a 78. Passo 80 para o outro lado, mudando de sinal. Terei que 2M é igual a 78 menos 80. 2M é igual a menos 2. O 2 está multiplicando o M, eu passo dividindo. Terei que M é igual a menos 2 dividido por 2, então M é igual a menos 1. Como não podemos ter um número de motos equivalente a menos 1, não é possível haver 20 carros.
Atividade B. É possível que haja 10 motos? Por quê? Nós utilizaremos a mesma equação que determinamos no item anterior. 4c mais 2m é igual a 78. Substituindo m, que é equivalente ao número de motos, igual a 10 na equação acima, nós teremos 4c mais 2 vezes 10 é igual a 78. 4c mais 20 é igual a 78. O 20 eu vou passar para o outro lado, alterando o sinal. Então teremos 4c é igual a 78 menos 20. Então 4c é igual a 58. O 4 está multiplicando c. Então eu passo dividindo o 58. Então eu terei que c é igual a 58 dividido por 4. Então c é igual a 13,5. Ou seja, deveríamos ter 13 carros e meio. Então não é possível que tenhamos 10 motos, porque não é possível que tenhamos 13,5 carros ou 13 carros e meio. Atividade C. Quantos carros e quantas motos há no estacionamento? Para descobrirmos, nós vamos utilizar a equação que nós já determinamos. Vamos isolar uma das variáveis e aí nós conseguiremos determinar a outra. Então nós teremos 4c mais 2m é igual a 78. Vamos isolar o m, passando o menos 4c para o outro lado. Nós teremos 2m é igual a 78 menos 4c. O 2 está multiplicando o m, passa dividindo tudo do outro lado. Terei que m é igual a 78 menos 4c, tudo isso dividido por 2. Então nós teremos que o número de motos será, separando em duas frações, 78 dividido por 2 menos 4c dividido por 2. Então nós teremos, fazendo essas divisões, que o número de motos será 39 menos 2 vezes o número de carros. Por exemplo, se há 10 carros, então nós teremos 39 menos 2 vezes 10, que é igual a 39 menos 20, ou 19 motos. Se há 15 carros, então o número de motos será 39 menos 2 vezes 15, que é igual a 39 menos 30, que é igual a 9 motos. Atividade 3. Uma barraca de tiro ao alvo de um parque de diversões dará um prêmio de R$20 ao participante cada vez que ele acertar o alvo. Por outro lado, cada vez que ele errar o alvo, deverá pagar R$10. Não há cobrança inicial para participar do jogo. Um participante deu 80 tiros e, ao final, recebeu R$100. Qual foi o número de vezes que esse participante acertou o alvo? Na atividade 3, o número de acertos nós vamos chamar de x e o número de erros vamos chamar de y. Sabemos que, por acerto, o participante recebe R$20 e por erro ele vai perder R$10. Sabemos que ele deu 80 tiros e ganhou R$100. Bom, nós sabemos que ele deu um total de 80 tiros, então nós temos nossa primeira equação, ou seja, x mais y, número de acertos mais número de erros, é igual a 80. Ele teve x acertos, ou seja, x vezes 20, ou seja, 20x, e perdeu R$10 por cada erro, ou seja, ele perdeu R$10, perdeu 10y e recebeu um total de R$100. Isso aqui vai me dar um sistema. Como resolvemos esse sistema? Bom, precisamos cancelar uma das variáveis. Podemos fazer da seguinte forma. Posso multiplicar a primeira equação por 10, porque aí eu terei 10y e poderia cancelar com menos 10y. Então vou multiplicar aqui por 10 positivo. Então eu vou obter a seguinte equação. 10x mais 10y é igual a 80 vezes 10, 800. Multipliquei tudo por 10. A segunda equação permanece da mesma forma. 20x menos 10y
é igual a 100. Agora eu posso somar as duas equações. Aqui eu terei 20x com mais 10x dá 30x. 10y menos 10y dá 0, então posso cancelar. 800 com mais 100, 900. Eu tenho que 30x é igual a 900. Aqui eu tenho 30 multiplicando, eu passo dividindo. Então eu terei que x é igual a 900 dividido por 30. Cancelo 0 com 0. Eu terei 90 dividido por 3, que é igual a 30. O que eu quero é exatamente o valor de x. Eu quero saber quantos foram os acertos. Então, é um total de 30 acertos e a resposta está na letra A. Se eu quisesse o número de erros, bastava substituir na primeira equação. Só que o meu x é igual a 30, né? Então eu terei que 30 mais y é igual a 80. Passo 30 para o outro lado, trocando de sinal. Eu teria que y é igual a 80 menos 30, que é igual a 50. Atividade 4. Para cada uma das equações abaixo, determine 5 pares ordenados que a satisfaçam. Utilize tabelas, como no exemplo anterior, para encontrar os pares. Então, nessa atividade, nós vamos encontrar os pares ordenados referentes às equações nos itens A, B, C e D. Vamos lá? Na 4, letra A, nós deveremos determinar alguns pares ordenados para essa equação. Bom, nós podemos escrever melhor essa equação, escrevendo ela toda em função do y. Então, eu passo esse 2x para lá, eu vou mudar de sinal. Então, eu terei que y é igual a 6 menos 2x. Mas eu posso escrever melhor essa equação, para que ela fique na forma de uma função do primeiro grau. Eu terei que y é igual a menos 2x mais 6. Então, aqui, eu terei que y é igual a menos 2x mais 6. Agora eu vou determinar os pares ordenados. Eu tenho aqui dados os valores de x, basta determinar os valores de y. Então aqui nós teremos para x igual a menos 2, y é igual a menos 2, vezes o valor de x, que vai ser menos 2, é negativo, eu coloco entre parênteses, mais 6. Menos com menos dá mais, então eu terei, resolvendo isso aqui, mais 2 vezes 2, 4, mais 6, que dá 10. Aqui eu vou substituir o x igual a menos 1. Eu terei que y é igual a menos 2 vezes menos 1, mais 6. Menos com menos dá mais, então aqui eu terei mais 2 vezes 1, 2, mais 6, igual a 8. Agora aqui x é igual a 0, então eu terei que y é igual a menos 2 vezes 0, mais 6. Todo número vezes 0 dá 0, então só vai sobrar aqui o 6 positivo. Aqui eu terei que y é igual a menos 2 vezes o valor de x, que nesse caso é 1, mais 6. Aqui vai dar menos, menos com mais dá menos, 2 vezes 1, 2, mais 6. Aqui eu conservo o sinal do maior, o maior é 6, que é positivo, então ficará positivo, e faço 6 menos 2, 4. Agora, para x igual a 2, meu y vai ser igual a menos 2 vezes 2, mais 6. Menos com mais dá menos, 2 vezes 2, 4. Terei menos 4, mais 6. Conservo o sinal do maior, o maior é 6, então fica positivo. 6 menos 4, 2. E agora nós vamos escrever os pares ordenados. Nós temos que o primeiro valor é o x, o segundo é o y. Então aqui basta escrevermos. Aqui o x é o valor que escolhemos e y é o valor que encontramos. Então nesse caso x é igual a menos 2 e o y
é igual a 10. Nesse outro caso aqui, o meu x é menos 1, o valor que eu escolhi, e o valor encontrado para y foi 8. Nesse caso aqui, o meu x é 0. Então, o meu x é 0 e o valor que eu encontrei para y, 6. Nesse caso aqui, o meu x é 1 e o meu y, o valor que eu encontrei é 4. Então, eu tenho o ponto x igual a 1, y igual a 4. E aqui, para x igual a 2, eu encontrei que o y também será igual a 2. Aqui na letra B nós temos x mais y é igual a 7. Novamente, isolamos o y. Passa o x para o outro lado, ele vai menos x. Então, eu terei que y é igual a 7 menos x. Mas aqui eu vou escrever primeiro o menos x e depois o 7. Então, y é igual a menos x e o 7 é positivo, então eu escrevo mais 7. E aí, nós determinamos os pares ordenados. Os valores de x que eu escolhi são os mesmos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E os valores de y vão ser dados por essa função. Então, y é igual a menos x, ou seja, menos o menos 2, que é o valor de x, mais 7. Aqui menos com menos vai dar mais. Então, eu terei 2 positivo mais 7, que é igual a 9. E este será o valor de y. Aqui eu terei que o meu y é igual a menos o valor de x, que é menos 1, mais 7. Menos com menos mais, então eu terei 1 mais 7, que é igual a 8. Quando o meu x é igual a 0, eu terei que y é igual a menos 0 mais 7. Como isso aqui é nulo, então sobrará apenas o 7 positivo. Então, quando meu x é igual a 0, y é igual a 7. E aqui, quando o meu x é igual a 1, y vai ser igual a menos 1 mais 7. Conservo o sinal do maior, que é positivo, e subtraio. Então, será positivo, 7 menos 1, 6. E quando o meu x é igual a 2, y vai ser igual a menos 2 mais 7. Conservo o sinal do maior, que é positivo, e faço 7 menos 2, 5. Então, eu terei os seguintes pares ordenados. Primeiro, o valor de x, nesse caso, menos 2, e o valor de y encontrado, nesse caso, 9. Aqui eu terei x igual a menos 1 e o y encontrado, 8. Aqui eu terei que o meu x é igual a 0 e o y encontrado, 7. Quando o meu x é igual a 1, o meu y é igual a 6. E quando o meu x é igual a 2, o meu y será igual a 5. Na letra C, nós teremos a seguinte equação. 7x mais y é igual a 11. Vou isolar o y passando o 7x para o outro lado. Ele vai mudar de sinal. Então, eu terei o seguinte, que y é igual a 11 menos 7x. Bom, para escrever como se fosse uma função, ou melhor, para escrever como uma função, eu escrevo menos 7x primeiro. Então, eu terei que y é igual a menos 7x mais 11, porque o 11 é positivo. E aqui nós vamos encontrar os valores de y em função dos valores de x que eu escolhi. Então, para x igual a menos 2, eu terei que y é igual a 7 vezes menos 2 mais 11. Menos com menos dá mais, 7 vezes 2, 14. Então, eu terei 14 com mais 11, que dá 25. Aqui, para o x igual a menos 1, eu terei que y é igual a menos 7 vezes o valor do x, que nesse caso é menos 1, mais 11. Menos com menos mais, 7 vezes 1, 7. Então, terei 7 com mais 11, que dá 18. Para x igual a 0,
eu terei que o meu y é igual a menos 7 vezes 0 mais 11. Isso aqui vezes 0 dá 0, então terei 0 mais 11, que é igual a 11. Aqui eu terei menos 7 vezes o valor do x, que é 1, mais 11. Menos com mais dá menos. 7 vezes 1, 7. Então terei menos 7 com mais 11. Conservo o sinal do maior, o 11 é maior, então fica positivo. Faço 11 menos 7, dá 4. E aqui, o meu último valor será menos 7 vezes 2 mais 11. Menos 7 vezes 2, menos com mais dá menos. 7 vezes 2, 14. Dá menos 14 com mais 11. Isso aqui vai dar menos 3. Os pares ordenados serão o seguinte. Quando meu x é menos 2, meu y é igual a 25. Quando meu x é menos 1, o meu y aqui encontrado será 18. Quando o meu x é igual a 0, o y que eu vou encontrar será o 11. Quando o meu x vale 1, o y, que é o segundo valor, será igual a 4. E quando o meu x vale 2, eu encontrarei menos 3 para y. No exercício 4D, nós teremos o seguinte: 0,5x menos y é igual a 7. Primeira coisa a fazer, isolar o y. Então aqui nós teremos que menos y é igual a 7. Aqui está positivo, vai para lá, negativo, menos 0,5x. Mas observem que o y está negativo, e aqui eu não posso ter menos y, tem que ter y. Então multiplico todos os valores da equação por menos 1. Então tudo vai mudar de sinal. Aqui está menos y, vai ficar y positivo. Aqui está 7 positivo, vai ficar menos 7. Aqui está menos 0,5, vai ficar mais 0,5x. E assim eu tenho tudo em função de y. Mas vou escrever como se fosse uma função. Então primeiro vai aparecer o 0,5x e depois o menos 7. Agora nós vamos determinar quais são os valores de y. Basta substituir. Aqui eu terei que y é igual a 0,5 vezes o valor de x, que é menos 2, menos 7. Então, mais com menos dá menos. 0,5 vezes 2, ou seja, 2 vezes meio, dá 1. Então eu teria aqui menos 1, menos 7. Isso aqui será menos 8. Para x igual a menos 1, eu terei que y será igual a 0,5, que multiplica menos 1, menos 7. Mais com menos dá menos, 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Então aqui vai dar 0,5, menos 7. Sinais são iguais, então eu conservo o sinal negativo, são os valores. 0,5 com mais 7 dá 7,5. Aqui eu tenho o meu x igual a 0, então eu terei que y é igual a 0,5 vezes 0 menos 7. Todo número vezes 0 é igual a 0, então eu teria que 0 menos 7, isso aqui será menos 7. Quando meu x é igual a 1, meu y vai ser igual a 0,5 vezes 1 menos o 7. Todo número vezes 1 é igual a ele mesmo, então eu teria 0,5 menos 7. Esse aqui é um 0,5, tá? Sinais diferentes, conservo o sinal do maior, ou seja, do 7, e subtrai. 7 menos meio
6,5, ou seja, 6,5. Aqui eu terei que y será igual a 0,5 vezes o valor de x, que no caso é 2, menos 7. 0,5 vezes 2 é igual a 1. Então, terei 1 menos 7. Conservo o sinal do maior, então vai ficar negativo. 6. Vamos escrever, então, as coordenadas cartesianas. O primeiro valor é o x, o segundo é o y. Então, eu teria aqui x igual a menos 2 e o y encontrado, menos 8. Aqui eu terei, quando o meu x é igual a menos 1, o meu y será menos 7,5. E aqui eu separo com 2 pontos. Quando o meu x é igual a 0, eu tenho que o meu y vai ser igual a menos 7. Quando o meu x é igual a 1, o meu y é igual a menos 6,5. Então, eu tenho aqui y igual a 1, menos 6,5 é o meu valor de y. E quando o meu x é igual a 2, eu terei que o meu y é igual a menos 6. E assim finalizamos a atividade 4. No plano cartesiano abaixo está representada uma reta. Então, nós podemos observar no plano cartesiano uma reta que corta o eixo x em x igual a menos 3 e o eixo y em y igual a menos 1. Atividade A, vamos responder. Quais as coordenadas dos pontos em que a reta corta os eixos x e y? Na atividade 5, letra A, pede para determinarmos quais são os pontos em que essas retas intersectam os eixos x, que é o eixo horizontal, e y, que é o eixo vertical. Bom, nós temos que as coordenadas de um ponto cartesiano são dadas na forma xy. Ou seja, o primeiro valor é o x e o segundo é o y. Mas precisamos entender aqui como localizar esses valores. Bom, eu tenho que y indica a altura do ponto, é esse eixo. E o x indica qual é a posição horizontal aqui no eixo x. Então nós teremos o seguinte. Esse ponto aqui, a posição horizontal desse ponto no eixo x é menos 3. Esse valor aqui. Então eu digo que o meu x é igual a menos 3. O meu y é a altura do ponto, então eu olho para o eixo y e a altura dele é aqui o 0. Então, esse primeiro ponto é menos 3 e 0. No outro ponto, x será a posição horizontal. Vejam que ele está na posição 0 aqui. Ou seja, o meu x é igual a 0. Ele está bem no meio aqui do plano cartesiano. E o y será a altura. Bom, a altura desse ponto é menos 1. Então, os dois pontos são esses aí representados. B. Determine a equação da reta na forma ax mais by é igual a c. E depois escreva a equação na forma y é igual a mx mais n. Nós vamos usar a seguinte equação. Y é igual a mx mais n para determinarmos a equação desta reta. Depois vamos escrever das duas maneiras que pede no exercício. Então, nós teremos aqui, com esse primeiro ponto, que o meu x é menos 3 e o meu y é 0. Então, nós substituímos aqui e vamos obter uma equação. Nós teremos m vezes x, ou seja, m vezes menos 3, mais n é igual ao valor de y, que é 0. Aqui nós teremos que m vezes x, que no caso é 0, então m vezes 0, mais n é igual ao valor do y, que é igual a menos 1. Aqui nós vamos ter, então, duas equações. Nós teremos a
primeira equação, m vezes menos 3, menos 3m mais n é igual a zero. A segunda equação, m vezes 0 dá zero. Então, nós nem precisamos escrever. Nós teremos que n é igual a menos 1. Então, nós já temos aqui o valor de n. Basta substituirmos na primeira equação. Então, nós teremos aqui que menos 3 vezes m mais o valor de n, que é menos 1, é igual a zero. Então, nós teremos que menos 3m menos 1 é igual a zero. Passo 1 para lá, ele vai mudar de sinal. Então, eu terei que menos 3m é igual a 1. Multiplico tudo por menos 1. Teremos assim, que aqui vai ficar positivo e aqui vai ficar negativo. 3m é igual a menos 1. Passo 3 dividindo, então nós vamos obter que o valor de m é igual a menos 1/3. Então nós podemos escrever esta primeira equação aqui, que é o seguinte: mx mais n é igual a y. Vamos substituir. O m é menos 1/3, então nós temos que menos 1/3 de x mais o valor de n, que é menos 1, é igual a y. Ou nós teremos que menos 1/3 de x menos 1 é igual a y. Aí nós teremos as duas equações que se pedem. Na primeira, nós temos a primeira da seguinte forma: ax mais by mais c é igual a zero. Como que eu vou escrever isso? Para escrever essa equação, eu tenho que esse y vem para cá e esse menos 1 vai para o outro lado. Então, eu terei menos 1/3 de x, o y vem para cá negativo, menos y é igual a 1. Então, aqui eu tenho minha primeira equação. A minha segunda equação é da forma y é igual a vezes x mais b. Mas observe que é basicamente como eu escrevi essa equação. A diferença é que o y está do lado direito. Então, eu terei que y é igual a menos 1/3 de x menos 1. E aqui eu tenho a equação na forma y é igual a ax mais b. C. Quantas soluções tem a equação? Determine pelo menos 4 pares ordenados de pontos que pertençam à reta. No item C pergunta, quantas soluções tem essa equação? Bom, uma reta tem infinitos pontos. Isso significa também que nós teremos infinitas soluções. Então a resposta, infinitas. Bom, agora nós vamos determinar 4 pares ordenados, que seriam 4 soluções. Para isso, foram escolhidos esses valores para x e vamos determinar os valores para y. Nós teremos aqui, primeiro, x igual a menos 3, então y será igual a menos 1/3 vezes menos 3. Aqui eu tenho menos 1. Aqui eu tenho menos com menos, dá mais. Então, 1 vezes 3, 3. Então, eu terei 3. Aqui eu multiplico. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Então, eu terei 3 dividido por 3. Menos 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então, eu terei 1 menos 1, que é igual a 0, que é inclusive uma solução que já conhecemos. A outra, quando meu x é igual a 0. Então, meu y será igual a menos 1/3 vezes 0 menos 1. Todo número vezes 0 é igual a 0. Então, eu terei 0 menos 1. E o meu y será menos 1 mesmo. E aqui eu terei x igual a 3. Então, eu terei y é igual a menos 1/3
vezes 3 menos 1. Aqui tem 1, então eu tenho menos 1 vezes 3 dá menos 3. 3 vezes 1, 3. Menos 1. Aqui eu tenho menos com mais dá menos, 3 dividido por 3, 1. Então eu tenho menos 1, sinais iguais, conservo o sinal, soma os valores e vou obter menos 2. E aqui eu vou ter o x igual a 6. Então eu terei que y vai ser igual a menos 1/3 vezes 6 menos 1. Bom, eu acrescento 1 aqui para fazer a minha multiplicação. Menos 1 vezes 6 dá menos 6. Sobre 3 vezes 1, 3. Menos 1. Então, aqui eu terei menos 6 dividido por 3 dá 2. Menos 1. Conservo o sinal e somo para obter aqui menos 3. Os pares ordenados serão menos 3 e 0. X menos 3 y igual a 0, 0 e menos 1, 3 e menos 2, x igual a 6, y igual a menos 3. Agora nós vamos para uma segunda bateria de atividades. Atividade 1. Usando o método de substituição, encontre os valores de x e y nos sistemas de equações lineares abaixo. Então, nós vamos utilizar o método de substituição para resolvermos as equações nos itens A, B, C e D. Então, para resolvermos essa equação, nós devemos isolar uma das incógnitas. Eu vou isolar o x aqui nessa segunda, porque isso vai facilitar mais a resolução. Isolando o x, eu passo o y para o outro lado. Então, vamos ter x é igual ao 3, que já está lá, mais o y, porque o y aqui está negativo, é positivo. Vou chamar essa equação de equação 3. Bom, agora para resolvermos, nós vamos substituir, aqui no primeiro passo, nós vamos substituir essa equação 3 na outra equação, que é a equação 1. Então nós vamos substituir a equação 3 na primeira. E nós teremos que 2x menos 3y é igual a 4. Só que o x é 3 mais y. Então nós teremos 2 que multiplica 3 mais y menos 3y é igual a 4. Devemos multiplicar aqui então. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes y dá 2y positivo. Menos 3y é igual a 4. Bom, devo somar aqui esses valores. Eu tenho que 2y menos 3y dá menos y. Ao mesmo tempo, eu vou passar esse 6 para o outro lado. Lá já tenho 4. Esse 6 positivo vai menos 6. Então, nós teremos que menos y é igual a menos 2. Aqui eu não posso ter menos y, então multipliquei a equação toda por menos 1. Então nós vamos ter que y é igual a 2. Descobrimos o valor de y. Agora nós vamos descobrir o valor de x. Para isso, nós vamos substituir o y igual a 2, que nós acabamos de encontrar, na equação 3. E aí nós teremos que x é igual a 3 mais y, ou seja, x é igual a 3 mais 2. Então, x é igual a 5. E aí nós teremos como solução o par ordenado, onde o meu x é igual a 5 e o meu y é igual a 2. No exercício 1b, para resolvermos essa questão, nós vamos isolar o x aqui nessa primeira, porque está mais simples de se fazer. Então, eu terei que x
é igual ao menos 21, que já está do outro lado. Esse menos 3y passa como mais 3y. Essa aqui será a minha equação 3, já que as duas primeiras são aquelas ali. E aí nós vamos seguir os passos que já conhecemos. O primeiro passo será substituir a equação 3 na outra equação, que no caso é a 2. Ela é originada da 1, então devo substituir na 2. A equação 2 é dessa forma. Só que o meu x agora vai valer menos 21 mais 3y. Então eu já vou fazer direto. Então eu terei aqui 3 que multiplica o valor de x, que é menos 21 mais 3y mais 14y é igual a 121. Então agora eu vou multiplicar aqui esses valores. 3 vezes menos 21 dá menos 63. Então isso aqui dá menos 63. 3 vezes 3, 9. Mais 9y. Lá eu tenho mais 14y é igual a 121. Vou somar aqui os termos que tem y. 9y com mais 14y dá 23y. Aqui eu tenho menos 63, esse valor vai para o outro lado. Lá eu já tenho o 121 e esse menos 63 vai como mais 63. Então eu terei que 23y é igual a 121 com mais 63 dá 184. O 23 está multiplicando o y, eu passo dividindo. Então eu terei que y é igual a 184 dividido por 23, que é igual a 8. Encontrei o valor de y. Agora nós vamos encontrar o valor de x. Para encontrarmos o valor de x, nós substituímos o valor que encontramos, que é y igual a 8, em 3, que é a equação mais simplificada que temos. E aí nós teremos que x é igual a menos 21 na equação 3 mais 3y, ou seja, mais 3 vezes o valor de y, que é 8. Então x vai ser igual a menos 21 mais 3 vezes 8, 24. Menos 21 com mais 24, conservo o sinal do maior, que é positivo, e faço 24 menos 21 igual a 3. Então a minha solução será o par ordenado, que tem o x igual a 3 e o y igual a 8. Nesse caso, nós vamos isolar o x. Partindo da segunda equação, eu terei que x é igual a menos 2 e passo menos 2y para o outro lado. Ele vai positivo. Então eu terei menos 2 mais 2y. E agora nós vamos chamar essa equação de equação 3, né? E nós vamos para o primeiro passo, que é substituir a equação 3 na primeira, porque ela já é originada da segunda. E aí nós teremos na primeira equação 6 vezes x, só que o x vai ser dado por essa expressão aqui. Então nós vamos colocar já essa expressão, menos 2 mais 2y. Menos 4y é igual a 20. Agora nós fazemos aqui essa multiplicação. Então 6 vezes menos 2 dá menos 12. 6 vezes mais 2y vai ficar positivo. 6 vezes 2, 12y. E aqui eu terei menos 4y é igual a 20. Bom, eu devo somar aqui esses valores. Então nós teremos
12 menos 4 dá 8, que eu terei 8y. Esse menos 12 ele não vai ficar desse lado, eu vou passar ele para o outro. Lá já tem o 20, ele vai para o outro lado, ele vai positivo, mais 12. Então, eu terei que 8y é igual a 32. Então, y é igual a 32 dividido por 8, que é igual a 4. Agora, nós vamos para o segundo passo. No segundo passo, nós substituímos o valor que encontramos, y é igual a 4, na equação 3, porque ela é a equação mais simples que temos. Então, nós teremos que x é igual a menos 2 mais 2 vezes o valor de y, que no caso é 4. Então, x é igual a menos 2 mais 8. Conservo o sinal do maior que é positivo, faço 8 menos 2, dá 6. Então, nesse caso, a minha solução será o par ordenado, que tem o x igual a 6 e o y igual a 4. Nesse caso, no exercício D, nós vamos isolar o y aqui na nossa primeira equação. Nós teremos aqui que menos y é igual ao 33, que já está desse lado, que está menos 12x vai mais 12x. Mas observem que aqui eu tenho menos y, e eu devo ter mais y. Então, vou multiplicar a equação toda por menos 1. Então, nós teremos que y é igual a menos 33 menos 12x. E aqui nós temos então nossa equação 3 que estávamos procurando. Primeiro passo será substituir a equação 3 que encontramos em 2. A equação 2 é da seguinte forma: 7x menos 8y, só que o y é igual a menos 33 menos 12x aqui. Então, coloco aqui menos 33 menos 12x é igual a 58. Aqui nós vamos multiplicar esses valores, né? Menos com menos dá mais. 8 vezes 33 dá 264. Menos com menos dá mais de novo. 8 vezes 12 dá 96, então aqui eu terei 96x é igual a 58. Beleza. Aqui eu devo somar o 7x com 96x. 7x com 96x dá 103x. E esse valor numérico aqui, 264, passa para o outro lado. Então eu terei 58 menos 264. Então 103x é igual a... Como o maior é negativo, eu teria um resultado negativo. Fazendo 264 menos 58, nós teremos 206. 103 está multiplicando, eu passo dividindo. Então, x será menos 206 dividido por 103. Isso aqui é igual a menos 2. Encontrei o meu valor de x. Agora, para encontrar o valor de y, eu vou substituir o valor que eu encontrei, x igual a menos 2, na equação 3. Então, eu terei que y é igual a menos 33 menos 12 vezes o valor de y, que é menos 2. Então, y vai ser igual a menos 33, menos com menos dá mais, 12 vezes 2 dá 24. Isso aqui é igual a menos 9. Então, a minha solução é o par ordenado que tem o x igual a menos 2 e o y igual a menos 9. Atividade 2. Um cientista tem duas provetas, recipiente para líquidos, e cada uma delas está cheia com uma substância química, plutônio ou patetônio.
Se a capacidade dos dois recipientes somados é 375 ml e a sua diferença é 75 ml, quanto ele possui de cada substância, sabendo que ele possui mais plutônio do que patetônio? Para começarmos a resolver essa questão, nós vamos chamar a quantidade de plutônio de X e a quantidade de patetônio de Y. Sabemos que há mais plutônio do que patetônio, então X é maior do que Y. Então nós teremos as seguintes equações. A soma dos dois dá 375. Então nossa primeira equação será X mais Y é igual a 375. E a diferença entre eles é igual a 75. Então nós teremos que x menos y é igual a 75. Vamos resolver essa equação utilizando um método chamado método da adição. Somando aqui as duas equações, nós poderemos cancelar uma das incógnitas, que no caso é o y. Teremos que x mais x é igual a 2x. Mais y menos y, cancela, nós teremos zero, então não precisamos colocar. 375 com mais 75 é igual a 450. Então 2x é 450. Passo 2 dividindo, então eu terei que x é igual a 450 dividido por 2. 450 dividido por 2 é igual a 225. Agora nós vamos substituir esse valor em qualquer uma das primeiras equações para encontrarmos o valor de y. Eu vou substituir x igual a 225 na primeira equação, que ela está mais simples. Então nós teremos que 225 aqui mais y é igual a 375. Então y é igual a 375 menos 225. Então y será igual a 150. Então nós teremos aqui na nossa solução que a quantidade de plutônio, que é o valor de x, é 225 ml. E a quantidade de patetônio será 150 ml.